continuar aí então com a nossa série, essa super série aí de Bootstrap, falando um pouquinho novamente sobre o Bootstrap 4, né? Continuando falando sobre o Bootstrap 4, só recordando, na última videoaula aí nossa, estivemos falando um pouquinho sobre o conceito do Bootstrap, principalmente como que funciona o motor dele, essa questão das colunas, das linhas e tudo mais, certo? Feito isso, nós iremos hoje, então, agora brincar um pouquinho com a ideia e conceito do Bootstrap. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns utilitários bem interessantes para o uso do Bootstrap. Né? Quando eu falo utilitários, é o que a gente chama de básico. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com um projeto, eu trabalho com fontes e cores e tudo mais. Então, assim, ainda iremos usar tudo do Bootstrap, certo? Então, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre margens, falar um pouquinho sobre as formatações de texto, a questão de cores, padrões de cores do Bootstrap. O Bootstrap tem um padrão. E se possível ainda eu vou mostrar como personalizar isso também. E também falar um pouquinho sobre como personalizar alguns elementos. Tá? Eu já deixei meu computador ligado aqui e na verdade eu quero com certeza mostrar o melhor para vocês. Então nós vamos aí, vocês vão estar me vendo aqui, eu vou estar questionando com vocês e vocês também estarão vendo a tela do meu computador. Então vamos lá? Partindo que foi a última inserção nossa, né? Que nós realizamos no Bootstrap. Se eu vir aqui onde está documentado o projeto, deixa eu abrir o projeto aqui. Abrindo o projeto, certo? Ele está aqui, tá? Deixa eu fechar um pouquinho aqui que eu estava utilizando o computador e tá tudo bagunçado. Então, estamos aqui. Nós paramos a esse ponto agora, né? Onde eu tinha feito. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ferramentas do desenvolvedor, certo? Deixa eu abrir aqui só para vocês verificarem, tá? Então, ó, ele está responsivo, 100% responsivo, tá? E continuando com esse mesmo arquivo, vamos trabalhar o seguinte, vamos trabalhar com alguns conceitos bem legais, né? Hoje, inicialmente, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho sobre margem, sobre texto, porque condiz muito, por exemplo, quando eu falo principalmente margem, né? Quando eu falo assim, vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse esquema de margem. Por quê? Porque quando eu jogo aqui pro modo celular, nossa, as colunas ficam todas juntas, todas remontadas, né? É uma linha sobre a outra. Isso eu consigo controlar no Bootstrap? Sim, controla perfeitamente, tranquilamente, né? Então vamos ver como esse mecanismo funciona. Então, nosso documento, que eu vou aproveitar o mesmo, tá? Deixa eu só dar um Alt Z aqui no meu Visual Studio Code para ele ficar mais organizado, tá? Então, assim, ó, primeira coisa que nós vamos analisar é a documentação do Bootstrap, tá? getbootstrap.com.br. Como eu disse, existem alguns que gostam de ler documentação e eu sou apaixonado por essas pessoas. Apesar de que muitas vezes no andar do projeto a gente não consegue dar muita atenção para a documentação, mas o Bootstrap é uma documentação que eu venho dedicando um tempo, um bom tempinho, tá? Então, assim, hoje eu vou focar mais nisso daqui, ó, espaçamento, tá? Texto, certo? E cores, tá? Então, vamos lá para cores, né? Então, basicamente o Bootstrap ele trabalha com esse conjunto de cores aqui. Então, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 estilos de cores. 3 estilos. Poxa, Adriano, mas o Bootstrap só tem 13 estilos, tem uma cor específica. Calma aí, nós vamos chegar nisso.
Mas, basicamente, a gente usa assim, ó. Por exemplo, se eu quero formatar um texto, eu quero deixar um texto com alguma dessas cores, eu lembro que eu tenho que chamar a classe text, beleza? Ah, mas não é o texto que eu quero mudar a cor. Eu quero mudar a cor de, por exemplo, um link, né? Então, um link não, um fundo. Então eu uso o BG, que vem do background, tá? Então, tudo isso daí a gente vai vendo com o tempo, conforme a gente vai trabalhando. Olha só que interessantíssimo, né? Dando uma introdução no nosso documento. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou pôr esse texto em azul, esse aqui em vermelho e esse um verde clarinho, tá? Mas Adriano, eu não sei como que é essas cores, ó, tá aqui, tá? É só lembrar assim, ó, eu uso sempre esse guia aqui como para ficar mais fácil para mim, mesmo sabendo que eu não vou usar o BG, ó. O azul é o primary, tá? O vermelho é o danger e o verdinho é o info. Então vamos lá, ó. Então eu vou pôr esse texto aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, text primary, certo? Ou seja, já deixei o texto em azul. Esse próximo aqui eu vou deixar em vermelho, que nem nós falamos, text danger. E por fim um text info, que é uma cor mais puxada para o verde. Venho no meu navegador, tá? Tranquilo, né? Opa, não é aqui. Atualizo aqui no navegador e estamos... Aí, deixa eu fechar aqui. Então estamos coloridos, né? E também vale ressaltar que a gente também vai ficar, além de colorido, a gente vai ficar um pouquinho diferenciado no mobile. Ele juntou, porém ele não deixou diferenciado. Ah, mas Adriano, e agora? Como que eu faço? Beleza, ficou legal, tal, mas eu queria um espacinho entre eles na hora que ele fizer essa intercalada aqui. Deixa eu diminuir isso aqui, porque eu tô fechando toda hora e abrindo e agora não é o momento, eu prefiro ele aberto. Galera, existe também, né, a possibilidade, deixa eu só concluir aqui, senão eu esqueço, existe também a possibilidade de a gente estar mexendo com o fundo, né? Então eu posso pôr assim, por exemplo, em vez de text primary, eu posso pôr BG primary, né? Dou um salvar aqui, ó. E olha lá. Então, mas Adriano, o texto ficou preto, não ficou legal, eu queria o texto em outra cor. Galera, a cor do texto, vocês pode determinar uma cor de fundo e no mesmo CSS você pode determinar a cor de um texto. Por exemplo, eu quero o fundo azul, o texto branco, certo? E aí eu, logicamente, venho aqui e atualizo e melhora. Vamos inverter, eu vou fazer isso aqui com todos. Eu vou mudar a cor do fundo, tá? E vou pôr o texto sempre em branco, para ficar mais visível, né? Aqui BG Info e Text Right também. Só para ficar mais claro agora a próxima explicação, tá? Então tá aí, ó, verde. A hora que eu vou pro mobile também fica separadinho, mas aí vem a grande incógnita. Fala assim, poxa Adriano, ficou tudo junto e eu queria uma pequena separaçãozinha entre os elementos, né? Existe como? Você também tem aqui os espaçamentos, tá? Os espaçamentos. Por padrão, o Bootstrap tem espaçamentos de topo, de bottom, esquerda e direita, assim como todo. E ele trabalha com duas propriedades, o merging e o padding, tá? Lembrando que o merging ele dá a margem e o padding ele reduz dentro da container ou dentro do elemento. Na documentação ele demonstra que ele vai do 0 ao 5, todos os merges, todos os paddings. Ele comenta também na documentação dele a possibilidade de existir a margem negativa, tá? Porém, ele fala que existe, porém na documentação dele, no CSS dele atual, não está vindo. Então ele mostra como que faz, né? Até ele deixa você copiar aqui o código dele para você criar os seus, tá? Então você pode ter uma
margem negativa. Nós vamos chegar lá e eu vou demonstrar o funcionamento disso, tá? E o mais importante de tudo é que as margens você controla por dispositivo também. Por exemplo, vamos lá para o nosso documento. Eu posso falar que nessa situação aqui, para as telas, levando em consideração o conceito mobile first, ou seja, eu vou olhar para o mobile e depois para o computador. Então, pensando no conceito mobile first, eu vou pensar o seguinte, ó, no celular eu quero que ele dê uma margem de topo de um elemento para o outro de 3. Né? Na verdade, esse 3 ele corresponde a 1,5 RAM, tá? A cada uma unidade do Bootstrap é meio RAM, tá? Ou seja, meia unidade relativa que dá metade de 18 pixels aproximadamente, tá? Não existe uma especificação muito exata, vai depender muito de resolução de monitor e aí vai embora. Então, por exemplo, eu quero com uma margem de meio de 3, quer dizer, de 1.5 RAM no celular. Então eu vou declarar assim, ó, MT-3. Beleza, Adriano, eu declarei o MT3, isso daí vai me gerar o quê? Se eu simplesmente salvar, voltar para o meu navegador e dar um atualizar no meu projeto, olha lá, ele deu uma margem top no meu elemento também na tela grande. Então eu tenho que gerar o controle também para a tela grande. Eu não gerei nenhum. Então como que eu faço para gerar? Aqui nós declaramos só o tamanhos para celular, tablet e computador. Beleza? Vamos pensar que tablet e computador vai usar a mesma margem. Não vamos criar para todos. Então eu posso pôr assim, ó, MT-SM-0. O que eu estou falando? Eu estou falando que a partir do tablet não existe margem no topo para esse elemento. Então, a partir de agora, olha lá, ele voltou à normalidade. Porém, entretanto, todavia, no celular ele margeou, tá? Então, se eu fosse fazer a correção em todos, eu poderia simplesmente vir aqui tranquilamente agora e aplicar a mesma propriedade para as outras duas divs, que resolveria todo o meu problema. Olha só que legal, não mudou nada na visualização do computador, não vai mudar nada no tablet, porém no celular, olha lá, deu um espaço. Mobile first. Então assim, o correto é sempre pensar no celular primeiro, tá? Então, questão de margem, beleza. Pessoal, padding, margin left, margin right, eu não vou mostrar agora, tá? Eu não vou mostrar porque eu acredito que isso daí no decorrer de algum projeto vocês acabam usando, mas o conceito é o mesmo da margem, tá? Dado isso, nós temos também assim, ó, algumas coisas que às vezes o pessoal questiona muito, né? Ah, poxa, Adriano, só tem essas cores, eu gostaria de mais cores, eu gostaria de ter a possibilidade de personalizar mais, né? Como que eu faria? O Bootstrap, ele é uma biblioteca muito pronta, né? Muito fechada. Eu não aconselho você vir aqui, abrir o CSS dele, editar o CSS dele. É loucura. Eu particularmente não gosto, não faço, tá? Não faço mesmo, não tenho porquê disso. Eu gosto muito de criar um CSS novo aqui. Eu vou chamar opa, abri no lugar errado. Venho aqui, crio um CSS chamado exemplo.css, por exemplo, né? Lembrando que eu tenho que linkar esse CSS sempre aqui, ó. Então, exemplo.css. E vamos brincar um pouquinho. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu posso brincar aí é a questão da fonte, né? Por padrão, o Bootstrap trabalha com essa fonte aqui. Então eu quero mudar um pouquinho a fonte. Eu geralmente
consulta esse cara aqui, ó, fontes.google.com. Cara, uma biblioteca de fonte maravilhosa, você não precisa fazer download de nada para o seu projeto, você pode linkar direto deles, tá? Então eu não vou ficar caçando muito não, eu vou pegar esse aqui, o Montserrat, tá? Até uma fonte que eu uso bastante em alguns projetos meus, e eu tenho algumas variações do Montserrat aqui. Eu vou escolher esse daqui, o Light 300, Select this Style, tá? E eu venho aqui direto nos Embeds, que é onde eu vou realmente usar. Porque os Embeds, é por ele que eu vou trazer para o meu CSS, tá? Então eu vou aqui nos Imports, que eu vou importar direto para o CSS, eu copio esse cara aqui, ó. Então eu venho aqui em copiar, né? Vou lá para o meu VS Code, salvo aqui o meu import, tá? E vamos lá bem rapidamente. Eu vou falar aqui na minha body, por padrão você vai assumir esse font family aqui, tá? Esse font family, Ctrl V, e para diferenciar, ficar mais claro ainda para vocês, ainda eu vou pôr um font size diferenciado. Eu vou pôr 1.2 RAM, tá? Por que o Adriano usa tanto esse RAM? Porque é padrão do Bootstrap, é o RAM ou o EM, tá? O EM ou REM, tá? Lembrando que um EM ou um REM em média é 18 pixels. Feito isso, olha só que legal. Opa, deixa eu atualizar aqui. Olha lá, eu atualizei, eu mexi com o CSS, eu personalizei o CSS sem interferir no Bootstrap, ou seja, o Bootstrap aceita você ter personalizações, criar personalizações, né? Vamos continuar. Olha só que continuar. Poxa, Adriano, essas cores são terríveis, né? Essas cores normalmente são terríveis. Então eu posso também usar um carinha aqui que eu também gosto muito, que é o Flat UI Colors. É uma paleta de cores desenvolvida aí por designers e tudo mais. Aí eles colocam alguns nomes, né? E eu particularmente gosto muito mesmo, muito de verdade. Tem algumas cores, algumas paletas aqui bem interessantes. Eu gosto que você pode navegar, viajar bem legal. Ele é bem fácil de usar. Por exemplo, eu venho aqui, vou pegar esse Flat White Color Palette versão 1 e eu quero usar essa cor aqui, o Amethyst, tá? Então eu venho aqui, ó, copio ele, ó. Eu cliquei em cima dele, ele já copiou. Então, ó, Amethyst chama, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui no meu CSS um BG, vamos ver se eu vou escrever certo, né? Amethyst, certo? E aí eu vou chamar a propriedade background, tá? E vou dar um Ctrl V aqui na cor, certo? Salvo, e agora eu posso aplicar esse BG Amethyst em qualquer um dos meus elementos aqui. Eu vou tirar esse vermelhão que ele tá meio estranho. Amethyst, assim. Deixa eu pegar aqui certinho como que eu escrevi, senão vai dar errado. Então, Amethyst, salvo o meu projeto, vou lá volto pro meu navegador e atualizo. Olha lá, então ele já pegou um BG Color Amethyst. Beleza? Nossa, dá pra fazer mais coisa, cara. Dá pra você fazer uns efeitos muito legais aí. E, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Eu vou criar aqui o ponto BG gradiente. Vou criar um BG gradiente background. Aí pro gradiente vocês usam uma propriedadezinha aqui, background measure, linear gradient. Isso daqui é aula de CSS, tá, galera? Eu não vou me estender muito não. E aí eu posso brincar um pouquinho, eu posso fazer um gradiente desse verdezinho aqui, ó. Desse verde para esse azul. Ctrl V aqui, salvo e background gradient, BG gradiente. Opa. E venho e aplico, por exemplo, onde está esse info. Eu vou pôr aqui BG gradiente.
atualizo o meu documento. Olha lá que legalzinho, ele dá um efeitinho gradiente lá da cor primeira que eu escolhi para outra. Lembrando que nós estamos também mexendo com as margens, tá? O que eu tinha mais para dizer agora nessa aula era isso, galera. Espero que vocês gostem e aproveitem, né? Porque a minha maior preocupação é vocês aproveitar cada vez mais esse conteúdo. E até a próxima. Abração, galera.